Olá, estamos começando mais um programa em Tom de Conversa e nossa convidada de hoje é a professora e advogada Marta Soraya. A doutora Marta é coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual do IBDFAM Sergipe, o Instituto Brasileiro de Direito da Família. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a questão dos homens e mulheres trans. Os direitos que essa pessoa tem, como é que pode mudar o nome, enfim, fique aqui com a gente que o assunto é extremamente importante. Doutora Marta, muito obrigado por vir conversar com a gente. Eu queria começar lhe fazendo uma pergunta. O que fez a professora e advogada Marta Soraya se envolver com esse tema tão discutível, tão importante? Então, nós viemos de uma caminhada desde estudante de direito do movimento feminista, em defesa dos direitos das mulheres, né? Na própria advocacia, na sociedade, nós sofremos ainda muitos preconceitos, muitas exclusões. E o que me fez trilhar esse caminho junto à comunidade LGBTQI é exatamente a inclusão das pessoas que são excluídas de processos de direitos e obrigações. Certo. De vidas legais, de cidadania, de dignidade e respeito. Certo. Doutora Marta, eu lhe faço essa pergunta, pode parecer até uma pergunta inicialmente chocante, né? Mas a senhora não é LGBT. Não sou LGBT, eu sou Então, uma mulher hétero. Hétero. E aí vem a pergunta, e por que ela se meteu com isso? Exatamente por olhar para essas pessoas com respeito, Sim. sem os preconceitos que eu não sou vítima. Sim. Eu não sou vítima de exclusão no trabalho, nos tribunais. Eu não sou violentada nas ruas. Eu não tenho dificuldade de conseguir um espaço de trabalho que uma mulher trans tem. E ao olhar para essas pessoas, me despertou o desejo de caminhar juntos rumo à efetivação dos seus direitos, à efetivação de leis que amparem essas pessoas como pessoas e mulheres tão dignas de ter cidadania, de ter trabalho, de ter saúde, iguais a mim, que sou uma mulher hétero. Então, é aí onde eu acho a beleza da coisa. Porque primeiro nós estamos cheios de transfóbico, eu acho que é essa expressão, né? Sim, sim. Pessoas que... não sei nem como é que eu posso usar essa expressão, mas é isso, transfóbico mesmo. Enquanto isso, a senhora vai e diz assim, eu vou abraçar essa causa como se ela fosse minha, porque ela é minha. Sim, ela é nossa. Tem transfobia no meu condomínio, Sim. tem na igreja que eu frequento, na instituição religiosa, tem na instituição bancária, tem na fila do supermercado, tem transfobia, tem homofobia, enfim, tem crimes em todos os níveis sociais. E aí, isso me despertou o desejo de caminhar junto com essas pessoas. Perfeito. Agora, como é que a senhora foi recebida no meio? Como é que eles aceitaram o seu trabalho? Pois é, eu vibro muito com essas pessoas, né? Tenho, desde as ONGs, amigos queridos, pessoas maravilhosas. Diga-se de passagem que há, sim, um nível intelectual e moral muito além do que a gente imagina. Sim. Isso faz com que a cada dia eu aprenda muito. Então, nos movimentos sociais, nós temos em Sergipe ONGs mas muito organizadas, militantes. Nós temos eventos com muita seriedade, como é a Parada LGBTQI, que nasceu em São Paulo como um grande evento e que ainda, pelas manifestações, choca muito a sociedade, é passível de críticas e de elogios. E em Sergipe, ao me aproximar dessas comunidades não governamentais, a gente tem a oportunidade de, na condição de advogada, de professora educadora, de transitar na transformação da exclusão em inclusão. Se eu lhe perguntar qual é o maior problema, a senhora acho que já respondeu de maneira indireta. O maior problema desse pessoal me parece que é o preconceito. Sim, sim.
Sem dúvida, França. O preconceito é muito mais além. A violência, né? Essas pessoas estão amparadas ainda por provimentos, por decisões dos Supremos, mas elas ainda não têm a efetivação de leis no âmbito específico da transfobia, das mulheres trans, que a amparem. E aí, isso faz com que a gente as acolha e a gente faça essa caminhada de buscar os seus direitos, de olhar e ver que são pessoas que são dignas de ocupar esse lugar sem serem preconceituosamente concebidas. E aí eu volto a repetir, aprendo diariamente. Né? Sergipe, nós temos já uma referência nacional, que foi a nossa vereadora na última gestão, Linda Brasil, e que hoje ocupa um lugar de respeito, de trabalho digno em prol da cidadania e dos direitos humanos na Assembleia Legislativa. Né? Referência para o Brasil. As mulheres trans ocupam hoje reitorias em universidades, mulheres trans na Câmara Federal, mas ainda essa caminhada é permeada de muito preconceito, é com muito desafio. A senhora falou em Linda Brasil, não tem como desconhecer o trabalho que Linda Brasil tem feito e fez, e Sergipe nacionalmente reconhecido por ter eleito sua primeira mulher trans, vereadora e depois deputada estadual. Sim, sim. Já era para ter sido eleita antes. Né? Por aí teve aquela história do coeficiente eleitoral que não acabou não, mas já era para ter sido eleita antes. Exatamente. Eu acho que Linda, e outra, ela faz um trabalho fantástico, ela bota a cara na frente mesmo, não está nem aí. Exatamente. Linda, ela é muito mais além do que uma mulher trans. Ela é uma cidadã. Ela busca pelos direitos humanos, né? Que permeia um processo social muito grande, né? Desde a saúde, que ao chegar em um hospital público, essa mulher trans, esse homem trans, sofre preconceitos, não tem o atendimento devido. E são nesses espaços de poder que essa comunidade tem ocupado e que tem transitado com muita competência. Tem um problema muito sério que eu acho que a senhora está muito envolvida diretamente com isso. Quando uma criança nasce, ele nasce menino ou nasce menina. O pai registra menino ou registra menino. Depois ele se descobre trans. À medida que o tempo vai passando, não é nem trans, se descobre homo, né? Sim. Depois ele descobre, trata de ser trans. E agora? Como é que vai fazer para essa questão do registro civil? Então, esse já foi um passo dado, um avanço. Né? Existem decisões do Supremo autorizando essa mudança de nome. Sim. E ao sair de uma maternidade, de um nascimento, ou lá no interior da Sim. casa da parteira, né? Que ainda existe. Existe sim, as parteiras, mulheres sábias parteiras. E que o registro civil, ele de imediato, por lei, já deve sair a criança com o seu registro civil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente dos espaços públicos e privados, com já o seu nome, a sua definição de pai e mãe. E se assim não estiver, porque a mãe já está lá, mas o pai é uma presunção, mas hoje o Ministério Público acompanha de perto para que todos os brasileiros tenham essa certidão e que lá ainda tem o nome pai e mãe. Sim. Já existe um projeto, que isso também é outro passo grande, porque os homens e mulheres homossexuais podem sim gestar, podem ter outras formas de maternidade e paternidade, e lá tem pai e mãe. Sim. E agora vai ser filiação. Filiação. A expressão filiação. Porque acolhe esses novos formatos de família. A família homoafetiva, inclusive. Certo. Agora, a senhora já cuidou de algum caso? Por exemplo, alguém disse, olha, doutora, meu nome de registro é José, mas eu quero passar a me chamar Maria, porque eu não sou um homem, eu sou uma mulher trans. Isso a senhora já acompanhou de perto alguma coisa? Pois é. Eu tive um cliente em escritório no interior e que sofreu muito preconceito. Primeiro porque é uma construção nova,
não precisa mais ser judicializada como foi Sim. há alguns anos atrás. Agora, o cidadão, a cidadã que desejar mudar seu nome, modificar, apenas se dirige ao cartório e, com base no provimento 73 de 2018, tem um rol de documentos que você apresenta e você muda o seu nome tranquilamente, de Maria para José, Paulo, seja o que de for. Paulo, não importa. Não importa onde transite o gênero, mas com tranquilidade. E aí, nesse caso de cliente, foi o mais complicado, porque isso tem que ser feito no cartório de origem da sua certidão. E isso também tem uma lei, né, que os cartórios cumprem, e que é a lei 14.138, não lembro exatamente o número da lei, e que lá tem um rol de documentos. E a dificuldade desse meu cliente era que exigiam atestado de saúde mental. Oh, meu Nossa, Deus. gente, isso Dá processo, né? exatamente. Isso é uma violência, é uma violência psicológica. Né? Então, são esses direitos que precisam urgentemente serem transformados em lei para que a gente possa judicializar, porque não impede que judicialize, mas tudo fica mais difícil porque há uma fragilidade ainda jurídica. E os cartórios criam obstáculos, empecilhos. E aí eu pedi que fosse revisto o que estava sendo pedido para que a gente não precisasse judicializar. Apenas o que está no provimento. Título de eleitor, aquilo que não nos torna cidadão. O RG, título de eleitor, documentos que dizem respeito, sim, antecedentes criminais, porque pode vir um estrangeiro Claro, pô. e chega no nosso país para fugir de algum crime, de alguma situação juridicamente frágil para essa pessoa e mudar o nome para não ser reconhecida. Então, existem essas possibilidades. Assim como nós, brasileiros, também. Não, vamos mudar o nome porque eu tenho uma sentença criminal, eu tenho uma execução fiscal e agora eu não sou mais Soraya. Sim. Agora eu sou Joana. Pronto. Desculpe, João. eu sou João, eu não sou mais Soraya. E aí, isso, para evitar, é necessário os antecedentes criminais e apenas isso em cartório, onde temos a certidão de origem. Doutora Marta, eu tenho uma amiga, ela é hétero, tem uma filha, inclusive, e é casada com um homem trans. Ela mora em São Paulo, enfim. E eles casaram, ele hoje é um homem trans, ele até bota lá assim, o primeiro homem trans do Brasil, que fez cirurgia, qualquer coisa assim, é casado. Bom, só que na hora do casamento, ele bota o nome do registro civil dele enquanto homem, né? E ela, o nome dela enquanto mulher, é isso? Não, se ele já fez a certidão dele como homem trans, Sim. não vai caber mais o nome dele, nem no título de eleitor, vai ser mudado toda a documentação, Certo. passará a ter o nome de um homem trans. Ele é um homem trans. Ele é um homem trans. E ela é uma mulher e uma mulher hétero. Uma mulher hétero. Se chega numa universidade, se chega em um hospital público, ele vai ser cadastrado, ele vai ser tratado com o nome já modificado. Certo, agora vamos fazer o seguinte, essa minha amiga já tem uma filha, né? Vamos supor que eles queiram adotar uma criança. E aí, quando bota ela mãe e ele pai. Sim. Ele vai ser pai. Ele vai ocupar. Inclusive, essa criança vai ter direito à herança desse pai. Desse pai. O direito hoje acolhe com tranquilidade os tribunais. Tudo isso ainda carece de lei, porém, tem o direito de ter a filiação de um homem trans ou de uma mulher trans, o direito à herança. Pronto. Isso é muito humano para quem está envolvida nessa construção de uma nova família. Eu vou fazer uma pergunta à senhora, até porque foi divulgada na imprensa, a imprensa nacional, o pastor Marcos Feliciano, não sei se... recentemente. Ele estava se referindo à ministra Margareth Menezes, ministra da Cultura, e disse, eu não sei se eu posso chamá-la de ministra ou de ministro. Quer dizer, esse homem está sujeito às penas da lei, não está? Sim.
a sociedade ainda externa, com muita violência, esses padrões do que é o estereótipo feminino Sim. e o que é o masculino, né? O fato de uma mulher não usar batom, não usar maquiagem, não a exclui de uma comunidade de gênero feminino. É um Perfeito. padrão Um dela. Né? O fato de nós, militantes dos movimentos sociais, estarmos envolvidas, não nos faz diferentes de outras mulheres. A gente continua trazendo o nosso projeto pessoal de o que é definido como aspecto feminino, aparência feminina, biotipo feminino e o que é o masculino. Certo. Então, é de um afronto, é de uma violência passível de uma ação criminal. Quer dizer, a gente vê isso de um líder religioso e um Exatamente. deputado federal. Quer dizer, Exatamente. isso é uma maneira... como é que O pode? Nicolas O agora, Nicolas. tá? Um menino jovem, um menino que a gente depositava uma esperança nessa transição social. Não adianta negar esses fatos. Outros países da Europa há muito que já tem toda uma legislação pacífica do casamento homossexual, de tudo que a gente já está conquistando, Certo. mas ainda... No com caso trans, muito- deixa de ser homossexual, casamento homossexual, né? No caso, não é homossexual. não é homossexual, Não, porque é um homem e uma mulher. Um homem e uma E mulher. uma mulher, Né? né? Inclusive, vamos deixar para um outro momento Sim. a questão da gestação. Sim. A gestação do homem trans, que já Sim. existe no Brasil. Porque ela tem útero, né? Sergipe nós já temos. Nós temos uma criança que nasceu agora no início do ano, de um casal trans, onde o homem casou com uma mulher trans sergipana Sim. e tem uma família lindamente constituída, com todo um lastro afetivo, com um lastro moral, com um lastro humano de acolher essa criança como pai e mãe. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal. A senhora, com toda essa empolgação, como é que a sua família reagiu a isso? Me conta. Nossa, pois minha filha é advogada e aí ela diz assim, minha mãe, como é bom a gente conhecer o direito dessas pessoas com um outro olhar, sem o preconceito, porque no interior o preconceito é muito maior. Sim. E aí ela se espelha em mim para atender e trabalhar com essas mulheres, das quais muitas são violentadas. E como ela é criminalista, ela acolhe com toda a alma o direito dessa mulher que é violentada. Certo. Porque ela é violentada pela família, expulsa, ela é violentada pela Previdência, Isso. porque não acolhe nos seus direitos, né? Hoje, existem muitas pessoas já com a melhor idade, amadurecidas, que assumem a sua transexualidade. E aí vem as questões da aposentadoria, as dificuldades da Previdência, porque é, sim, um direito das pessoas trans. Então, na minha família, eu tenho o maior entendimento dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos homens hétero e uma filha hétero, e que todos acolhem com muito carinho. Que bom. E me vê não só no feminismo, porque eu nasci lá de uma caminhada dos movimentos feministas desde os bancos da faculdade, até ainda na caminhada de advogado. Falar em bancos da faculdade, a senhora conheceu Linda na faculdade, né? Na universidade, né? Conheci Linda ainda universitária e nos movimentos das comissões de direitos humanos da OAB, da qual eu ainda faço parte. Conheci Linda numa ONG, em ONGs diversas, a Astra, a Casa Amor, que são entidades de muita seriedade, muitas conquistas, junto aos órgãos judiciais. Fomos recebidos o ano passado pelo presidente do Tribunal de Justiça, com todos os representantes de ONG, e Linda sempre esteve linda nessa luta, com aquele leque, né, É verdade. de uma mulher que estava lutando pela sua vida pessoal, porque ela foi violentada, foi expulsa de casa, assim como tantos outros. Isso.
tantos outros homens trans e mulheres trans. E Linda sempre foi uma referência da luta. Enquanto isso, ela galgava o seu espaço intelectual na universidade. Então, a senhora fala assim que ela foi expulsa de casa. Eu estava acompanhando recentemente pela rádio um fato que aconteceu aqui em Sergipe. Um cidadão teve um relacionamento com uma mulher e nasceu um filho. Sim. Depois o menino se descobriu homossexual. Sexual. E aí, o tempo foi passando, ele hoje tem 21 anos, e o pai da criança tentou matar a mãe da criança, dizendo o seguinte, que o menino era gay porque ela, a mãe, apoiava. Veja aqui, tentou matar a mãe. E aí, é interessante, França, como ainda o machismo, ele ainda contamina as famílias, Pois é. né? Tamanho é o machismo. A orientação sexual que essa criança, que esse adolescente tomou, é culpa da mãe ou foi Dele. opção da mãe? É. A gente pode atribuir isso aos pais? Nem a ele. Nem a ele. É. Por quê? Mas ainda existe, sim, uma culpabilização das mulheres. As mulheres também ainda sofrem esse preconceito. Ah, se o filho usa droga... A culpa é da mãe. A culpa é da mulher. Não educou bem, como se a tarefa de educar fosse apenas do homem. A orientação sexual foi diferente da que ele esperou. A culpa é da mãe. Então, ainda o patriarcalismo, o machismo, ainda é nesse nível de culpar a mãe por uma opção que é natural, que é saudável. Isso. Agora, eu só queria saber da senhora o seguinte, o que a senhora teria mais a dizer sobre os temas, enfim, me fale, por favor. Então, é muito importante que essas pessoas que estão, desde lá da cidadezinha do interior, esse país continental, que estão nessa caminhada da mudança do nome, porque o 8 de março, o 8 de março é um 8 de março que acolhe todas as mulheres, inclusive as mulheres trans. Mas essas pessoas que não conseguiram ainda ter esse registro, procure o Ministério Público, o promotor na sua comarca, Sim. ou a promotora. Procure o defensor público ou a defensora. Procure nas regionais da OAB a Comissão das Mulheres para que tenha o seu direito ancorado e garantido junto aos cartórios. Então, é muito importante a gente incluir essas mulheres trans não apenas pelo biotipo, não apenas porque ela veste e tem a sua alma, o seu psicológico todo feminino, mas porque ela tem sim um reconhecimento civil em seus documentos, no seu título de eleitor. O Tribunal Regional Eleitoral já acolhe com tranquilidade essa mudança. As universidades públicas e privadas, as escolas públicas, todas elas têm obrigação de acolher esse registro de uma mulher trans ou um homem trans acolhida como um cidadão e cidadã igual a outro qualquer. Doutora Marta, eu estou muito feliz por ter entrevistado a senhora, independente de ser seu amigo há muitos anos. Estou muito feliz de ter entrevistado a senhora, porque realmente foi uma entrevista espetacular e você sabe disso, né? E principalmente pelo trabalho de ajuda ao ser humano, que é o homem ou a mulher trans. Eles são seres humanos e merecem ser respeitados como seres humanos. E o que a senhora está fazendo é esse trabalho dando dignidade às pessoas. Parabéns à senhora, parabéns à sua família pelo apoio ao seu trabalho. Que a senhora continue desenvolvendo tudo isso. Muito obrigado mesmo, viu, por ter vindo conversar com a gente. Oh, França, obrigada pelo acolhimento, né? Obrigada pelo espaço do Tribunal de Contas, que eu estive vendo que doutora Suzana Azevedo, fomos contemporâneas, ela representou Sergipe, um evento, exatamente, né, de um núcleo de mulheres dos tribunais de contas do Brasil, que esse ainda era um espaço muito masculino. Ainda é predominantemente masculino, mas que acolhe, e a gente agradece muito que todos os tribunais do Brasil possam trazer essas temáticas da presença da mulher, onde conselheiras também têm a capacidade de julgar, de ocupar uma sessão com a mesma capacidade. Uma mulher trans tem a mesma capacidade de julgar um processo, de acompanhar perfeito,
um litígio de aplicar a nova lei de licitação, né? Que vocês agora fizeram uma Inclusive frente. com a presença de Linda Brasil. Nossa, não sabia. Inclusive, ela esteve, foi sentar na mesa, normalmente foi convidada para a mesa. Pois é, tamanho a importância dos recursos para as ações de educação, para esse novo formato de tribunais, com muitas mulheres conselheiras sobre a mesa. Eu quero parabenizar a receptividade da equipe de comunicação e, especialmente, dizer que outras temáticas a gente pode trazer em nome do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, porque quando a família está adoecida, a sociedade está adoecida, o Estado adoece junto. Quando a família está saudável, o Estado também fica saudável. Então, que sejam os tribunais de contas, não espaço de contas apenas. Não o juiz. Não o juiz. Não venhamos apenas para discutir valores, mas para aplicar corretamente nessa política. Né? Em nome do IBDFAM, eu agradeço do IBDFAM Sergipe e convido voluntários e voluntárias para se somar a essa caminhada. Muito obrigado. E, com certeza teremos outros encontros aqui. Obrigada, muito obrigado mesmo. França. Pois é, e com essa bela entrevista, nós terminamos o programa de hoje e convidamos para o próximo. Até a próxima. Obrigado por você estar com a gente.